Olá, amigos, tudo bem? Estamos dando início aí ao nosso estudo, análise das questões e respostas de O Livro dos Espíritos. Então, que o Mestre Jesus esteja presente, iluminando nossos corações, nossos anjos guardiões, trazendo bons fluidos, pensamentos positivos, para que possamos fazer esse nosso estudo de hoje. Vamos lá? A questão de número 12, ainda dentro do capítulo 1, eu anotei aqui, ainda sobre atributos, da divindade. E Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter ideia de algumas de suas perfeições? Ou seja, de alguns atributos. E os espíritos respondem que sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Olha que importante. A nossa comunicação, com tudo, através das nossas consciências. Então, eu fiz uma anotação aqui que essa resposta de afirmativa dos espíritos, elas impõem a nós essa necessidade de nos espiritualizar, abandonando grande parte do nosso mundo materialista, porque a sociedade, desde o nosso nascimento, impõe essa condição materialista, com necessidades que vão além do que realmente é essencial para todos nós. Então, a elevação acima da matéria representa a capacidade de alguns espíritos ao evoluir moralmente e conhecendo cada vez mais a si mesmo. Na verdade, eu peguei aqui também do livro A Gênese, no capítulo 14, que fala sobre os fluidos, lá no final do item 12, Kardec coloca que a fé que se vai, aquela na qual acreditávamos cegamente em milagres, e para muitos ainda tudo é milagre, que atesta, ou seria, no caso, a sabedoria divina, mas como sabemos que tudo decorre das leis eternas da criação, leis essas perfeitas, então nós compreendemos melhor, e para aqueles que já se elevaram um pouco acima da matéria, é a fé raciocinada, não havendo milagres no sentido de que se utilizam a maioria. Conseguimos assim ter ideias de algumas de suas perfeições. Que nós sabemos, Deus nos deu a capacidade, com a ciência, com a medicina, de fazer as curas. E também permite que alguns espíritos também os façam, através de fluidos. Nós mesmos, com o nosso fluido vital, nós fornecemos grande parte das curas, das energias a outros espíritos sofredores, mesmo encarnados. Então é a fé raciocinada, mas para aqueles que não compreendem, não aceitaram ainda a existência no plano espiritual, dos espíritos, como nós aqui estamos encarnados, um dia estaremos habitando esse plano espiritual. Então esses que não acreditam em milagres. A fé deles é a fé cega. E reforçando a resposta dos espíritos, Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. É isso que nós podemos observar. E lá na Gênesis capítulo 2, o item 6, que fala de Deus, algumas das perfeições de Deus são comprovadas pela natureza dos fatos, pela sua evidência material. Nós podemos observar a natureza e tudo mais. Então aquilo que está acima das possibilidades humanas, com certeza provém de uma mente superior, de um ente superior. E dentro deste raciocínio temos as obras ditas da natureza, que se processam mecanicamente pelas leis que regem a atração, a repulsão. Então vemos que as plantas nascem, brotam, crescem e se dissolvem sobre essas leis. São leis divinas e eternas, leis naturais. Assim vemos o mesmo para os animais e, por fim, para o homem. Vemos cientificamente os astros que se formam pela atração molecular e se movem devido à lei da gravitação.
Nós vamos ver em vários estudos, até de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, nós vamos ver que essas moléculas mais primitivas, né, a partir delas se deu origem ao grande universo. Então tudo acontece desde o microcosmo até o macrocosmo, segundo as mesmas leis que são naturalmente divinas, porque essas leis são imutáveis, elas não se alteram ao bel prazer, né, dos nossos pensamentos, nem do pensamento divino. Deus criou elas e não as muda, nem para Ele mesmo, porque senão acaba com o nosso universo, acaba com a própria criação. Ele fez a criação e colocou tudo obedecendo essas leis. Não são forças inteligentes, mas elas atuam e são postas em ação por uma inteligência muito superior. Então não é a força que tem inteligência, mas existem inteligências se utilizando dessas forças. Essas perfeições é que poderemos, por simples dedução lógica, determinar os atributos que caracterizam Deus. É assim que Kardec trouxe para a gente. Mais à frente a gente vai ver também. Então é por essa razão que os Espíritos responderam que o homem entrevê algumas das perfeições de Deus pelo pensamento, pois o pensamento está diretamente ligado à produção de fluidos, né? São nossas consciências e produzem fluidos. Nós transformamos o fluido cósmico planetário em outros fluidos, que são assimilados com facilidade pelo perispírito. Isso pode trazer a cura de um indivíduo encarnado, com seu perispírito absorvendo tais fluidos regeneradores, né, curativos. Nosso próprio fluido vital que nós temos, que produzimos. Então daí, estando imerso nesse hálito divino, temos o sentimento que resulta dessa impressão direta e permanente, né, de que Deus está presente em tudo. Né? A existência de Deus no universo e esta é mais uma de suas perfeições. Nós temos, eu coloquei aqui, vide Salmo 19, nós temos no Salmo 19 o seguinte, ele coloca no versículo 1 que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então veja que Davi já observava essa natureza divina, né, através do firmamento. Né? Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há ninguém, nem fala, onde não se ouça a sua voz. Né? Porque Deus está presente em tudo. Então nós temos essa informação que vem através do nosso pensamento, da nossa própria consciência, conforme nós já vimos em outras questões aí anteriores, né? Kardec vem trazendo desde o início essa certeza para nós de que Deus existe, realmente existe. Nós precisamos firmar isso em nossos corações se quisermos continuar nesse caminho evolutivo. E sem acreditar em Deus, não teremos como compreender nada mais à frente. Ficaremos na fé cega e não na fé raciocinada. Então, que Deus continue presente, como está, para todos nós, muitos pensamentos positivos, muita energia positiva e muita paz para todos. Feche um link com outras obras espíritas, façam um estudo durante a semana e aproveitem para entender melhor essa questão de número 12. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter ideia de alguma de suas perfeições? Que os Espíritos respondem, sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Até a próxima. Bons estudos.